Bom dia aos colegas da PGE, ao público em geral, a quem se dirige essa mensagem que muito honrosamente me foi solicitada a respeito de minha participação na ação do Fundef, dentro de um panorama de prestação de contas da PGE a respeito de seus feitos, que na verdade nada mais é do que a prestação de contas a quem tem o direito de tê-las. Essa ação do Fundef me foi incumbida por Dr. Raimundo Viana, Procurador-Geral do Estado, em meados do ano de 2002. E dizia respeito a um crédito que o Estado da Bahia e outros estados nordestinos, Minas Gerais e do norte do país, se entendiam titulares por conta de subestimação da União dos valores que ela deveria repassar em razão do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Fundamental, Fundef. Incumbido em mais ou menos maio ou junho por Dr. Raimundo de fazê-lo, me dirigi ao secretário da Fazenda na ocasião e solicitei ajuda para entender melhor a dinâmica do Fundef, que não era tão simples. E devo fazer menção, porque foi muito importante, contei com o auxílio do servidor Carlos Fernandes, exemplo de servidor público, que me auxiliou muito na compreensão da dinâmica do Fundef. Na verdade, o que ocorreu foi uma interpretação estapafúrdia da União, com a devida vênia, óbvio, sobre o que seria a participação da União na contribuição financeira para o fundo. O fundo tinha uma perspectiva de justiça distributiva, que considerava o total das receitas destinadas pelos estados e municípios da União, como conjunto, destinados à educação, para que se definisse de que modo a União contribuiria para uma distribuição igualitária dos recursos da educação. E tudo decorreu da circunstância de que a média anual por aluno que a lei previa como parâmetro para o complemento da União foi subestimada pela União para diminuir o aporte a que ela estava obrigada. A interpretação era realmente estapafúrdia. A lei, na esteira do que disse a Constituição, determinava que se calculasse um valor médio anual por aluno no plano nacional, para que a partir daí aqueles estados cujas receitas destinadas à educação fundamental estivesse abaixo dessa média, recebessem recursos da União para terem uma disponibilidade financeira mais equânime em relação aos estados cujas receitas estavam acima dessa média. A União, lamentavelmente, não cumpriu essa determinação constitucional e legal e fez aportes em valores muito inferiores àquilo que decorria dessa média nacional, sustentando uma coisa que era exatamente o oposto da pretensão distributiva, de justiça distributiva, que presidiu a criação do Fundef. A União sustentou, por incrível que pareça, que como havia fundos contábeis e financeiros estaduais na gestão desses recursos, da destinação desses recursos à educação, a ela seria dado escolher a média de um desses fundos estaduais, eleger uma dessas médias para definir o valor do seu aporte, em vez da média nacional. Era intuitivo que numa regra de justiça distributiva se tomasse a média do todo para que então cada parte fosse premiada com aquilo que era necessário para que uma distribuição igualitária fosse feita. E nesse passo eu fui muito bem orientado por Carlos Fernandes, a quem, volto a repetir, o Estado da Bahia deve muito e deve essa contribuição que ele deu ao trabalho da PGE na época, sem o qual seria impossível galgar o êxito. E com a compreensão que eu tive desse mecanismo, elaborei a ação que foi protocolizada em 15 de outubro de 2002, eu lembro bem o dia,
E engraçado que a sustentação, eu mencionei isso no dia da sustentação oral, que foi na véspera do feriado de 7 de setembro de 2017, 15 anos depois, quase 15 anos depois. Isso suscitou até um certo incômodo ao ministro Marco Aurélio, que eu pensei que era o relator, que pensou que eu estava fazendo essa referência para criticar a morosidade do Supremo. Eu não tive essa intenção, embora tivesse sido moroso mesmo, não foi minha intenção. Minha intenção era só registrar o orgulho que eu tive de 15 anos depois de ter feito aquela petição inicial, estar ali representando o Estado da Bahia num pleito que era tão significativo. E mais, ainda fui premiado por uma outra circunstância. Na mesma sessão, foram julgadas as ações dos estados de Sergipe, Rio Grande do Norte, Amazonas, salvo engano, de outros estados, de mais 3 estados. E para que o julgamento fosse feito conjuntamente, os colegas desses estados me escolheram para fazer a sustentação oral em nome de todos esses estados. Eu ainda fui orgulhosamente premiado com esse desígnio. E terminou, obviamente, com a dificuldade inicial do voto contrário do relator, mas terminou tendo o êxito. O ministro Edson Fachin puxou a divergência, que contou com a adesão da maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E, felizmente, ao final das contas, há cerca de 1 ano e meio, 2 anos atrás, o Estado da Bahia pôde receber precatórios da União em valores bastante significativos. Eu, sinceramente, sempre me senti muito orgulhoso de ter sido advogado público, especialmente procurador do Estado da Bahia. Mas essa demanda tem um especial destaque, porque o volume dos recursos que foram recebidos pelo Estado, de fato, permitem que, com uma gestão responsável, como nós esperamos que tenha, é possível, talvez, mudar o destino de uma geração de baianos. E essa é a circunstância especial que me orgulha destacadamente em relação a essa participação. Muito obrigado.